Você sabia que há inúmeras empresas que recebem ou receberam investimentos de private equity e venture capital que fazem parte do seu dia a dia? Muito além das startups, companhias investidas por estes fundos estão presentes em atividades essenciais do seu cotidiano na forma de produtos e serviços. Quando você vai à farmácia, ao mercado, à academia, quando pede comida pelo aplicativo, quando viaja ou quando administra seu dinheiro, em todas essas situações, você se depara com empresas que têm ou tiveram investimentos de fundos de private equity ou venture capital. Dos setores de varejo, agricultura, alimentos, saúde, bem-estar e turismo, aos setores de comércio eletrônico, fintechs, telecomunicações e aplicativos, a economia brasileira está repleta de empresas que receberam esse tipo de investimento. Estes fundos representam um importante acesso a recursos para as empresas, possibilitando crescimentos sólidos e sustentáveis, assim como a modernização dos negócios e das gestões. 6 de cada 10 empresas brasileiras que abriram capital nos últimos 10 anos têm como sócio um fundo de private equity. Olhe ao redor, há dezenas de empresas e marcas que talvez você não saiba, mas que receberam esse tipo de investimento e que hoje movimentam diferentes setores da economia. São investimentos produtivos que apoiam negócios promissores, soluções disruptivas e a conquista de novos mercados. Além disso, contribuem com o desenvolvimento de áreas estratégicas do país, como infraestrutura, energia, educação e pesquisa, gerando impactos diretos na economia e na qualidade de vida de todos nós. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento ou quer saber mais, acesse www.abvcap.com.br. Olá, bom dia. Eu quero agradecer a presença de todos. A gente está completando, em novembro, 6 meses da campanha Contrate um Jovem e Transforme o País. E é muito bom ter todo mundo aqui. Significa que, pelo menos uma vez por mês, nesses últimos 6 meses, a gente se encontra para falar de um tema que é muito importante para o país, que é a questão da contratação e inclusão jovem. A campanha Contrate um Jovem, Transforme o País, é uma iniciativa da BVCap, Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, e ela se organizou a partir do Comitê Brasil 2030, que reúne as gestoras de private equity. E eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, porque... Um segundo. Na verdade, já estão apresentando. Acho que é a Danila que está apresentando. Qual que é a grande questão? Por que a gente se encontra aqui a cada 6 meses? Se puder passar a tela, Danila. Para a próxima. A gente hoje tem uma população no Brasil de desempregados, esse número, na verdade, está 14,7%, mas a gente está com 13,7% nesse último trimestre, mas são quase 14 milhões de brasileiros sem emprego. E dentro dessa população sem ocupação, a gente tem a população jovem, que é o próximo slide, que a gente acompanha, que a cada crise, como a gente acabou de, na verdade estamos ainda nessa crise da pandemia, a gente tem a população jovem como a mais afetada. Hoje a gente tem quase 47% dos jovens entre 14 e 17 anos sem emprego, e quase 31% dos 18 aos 24 anos. Quando a campanha Contrate um Jovem e Transforme o País ganhou corpo, o que se buscou é como ajudar a apresentar soluções para que a gente possa reduzir o número de jovens sem oportunidades no país. E pode passar para o próximo slide. Como o Contrate um Jovem Transforme o País é uma campanha que se formou a partir das gestoras de private equity, o objetivo foi como mobilizar esse grande potencial de contratação a partir das gestoras. A gente está falando, dentro da BVCap, são quase 100 gestoras de Private Equity e Venture Capital, que têm no seu portfólio mais de 800 empresas pelo Brasil.
Então, imagine o potencial de contratação, a força para que a gente possa apresentar soluções que não parem apenas na contratação, mas a gente também está falando de incluir esses jovens no dia a dia, apresentar para que eles se encontrem dentro da empresa e se enxerguem no futuro. E a gente tem alguns parceiros nesse trabalho, se puder passar, Danila. Porque a nossa meta qual que é? É sensibilizar 100% dos RHs, das gestoras signatárias e das suas investidas nesses 12 meses, nesses primeiros 12 meses do projeto. A gente já está com 6 meses. Mas a gente não faz isso sozinho, né? E ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem vários parceiros nesse projeto. Os institucionais que ajudaram na construção dessa campanha, que a gente tem os Jovens do Brasil, o Pacto Global, o PRI e 1 milhão de oportunidades, que é uma campanha do Unicef. E temos os nossos parceiros de capacitação. A gente tem a Fundação IOSP, a Junior Achievement, o PROA, e mais recentemente a gente também conta com a parceria do Vojo e também do projeto Despertar. Hoje, o que a gente vai conversar aqui hoje? A gente, nesses 6 meses, algumas empresas, elas têm construído histórias de inclusão e contratação, mas esse é um processo. E a gente vê que existe uma necessidade cada vez maior de compartilhar essas histórias, porque outras empresas podem se encontrar e buscar já encontrar soluções prontas. Eles estão fazendo isso, então eu também posso colocar isso na minha empresa em prática. Então, eu gostaria de convidar, a Danila pode até parar a apresentação, obrigada. Eu queria chamar o Roberto Leusinger, que é um dos sócios da 20 Partners, que é uma das gestoras, que o Roberto faz parte do Comitê Brasil 2030, participa ativamente na construção dessas histórias, e foi a partir da 20 que a gente chegou até a Domino's Pizza. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque o Roberto vai facilitar essa conversa para apresentar como a Domino's vem construindo esse processo de contratação e inclusão jovem. Bom dia, Roberto. Bom dia, Michele, bom dia a todos aí. Prazer estar aqui hoje compartilhando um pouco aí da nossa experiência. Eu sou sócio da 20 Partners, a 20 é a gestora de recursos de investimentos alternativos, de uma forma geral, e com forte presença em private equity. E a Domino's é um dos nossos investimentos. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da marca Domino's no Brasil, né? A Domino's é uma marca global, uma das maiores marcas do mundo. E no Brasil ela tem uma história já há algum tempo, mas sob uma nova gestão aí relativamente recente, né? Então, uma empresa com uma marca forte, mas relativamente nova, né, em termos de estilo de gestão, modelo de gestão, e que tem aí, né, contribuído muito para esse nosso aprendizado, né, nesse projeto, né? Quando surgiu a oportunidade lá no Comitê 2030, eu voluntariei a Domino's, obviamente depois conversei com os executivos, com todo mundo, porque acho que é um case muito bacana para a gente estar compartilhando aqui, e aí temos aí a Gleice e a Maísa que vão nos ajudar a contar um pouco da história aí da Domino's com o projeto Contrate um Jovem. Oi, pessoal, bom dia. Prazer, eu sou a Maísa, sou analista de diversidade e inclusão na Domino's, e hoje a Gleice vai falar um pouquinho do nosso projeto para vocês. Vou esperar a Gleice se apresentar, a gente inicia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou analista de recursos humanos, trabalho aqui na área de gente e gestão também, né? Atuando aí com a inclusão de jovens, atração e seleção também para a Domino's. E a gente vai contar um pouquinho para vocês aí sobre esse projeto e esse case tão importante, e agradecer essa oportunidade de fazer essa troca e esse crescimento que a gente vai fazer hoje, né, super importante, falando sobre o nosso futuro e nossos jovens aí para poder realmente estar trabalhando conosco. Muito legal, de tudo, muito obrigado às duas aí por estarem, primeiro, né, liderando esse projeto e depois por estarem aqui compartilhando
esse case aqui conosco. Antes da gente entrar no case especificamente, fala um pouco aí dá uma visão geral da Dominus, né? O perfil dos funcionários, o tamanho da empresa, quanto que vocês têm crescido, né, por ano. Eu sei que vocês têm vocês aí na área de gente de gestão, um ritmo de contratação enorme. Fala um pouco aí da empresa de uma forma geral, do perfil das pessoas e do ritmo de crescimento que vocês estão passando. Olha, Roberto, quando eu entrei, né, também muito nova, também junto com a Dominus, né, foi um desafio surpreendente e incrível essa trajetória, né, quando a gente olha para uma companhia que abre essa oportunidade, né, para a gente desenvolver um trabalho, desenvolver cases e falar também do perfil, abrir as portas para que as pessoas possam realmente estar trabalhando com a gente, é algo assim que é indescritível, né? Quando a gente fala do perfil, do crescimento da Dominus hoje exponencial, né, eu diria, né, chegando aí a uma média de 340 lojas, né, num desafio de expansão a nível Brasil também, e trazer o perfil desses candidatos, trazer esses profissionais realmente com um fit cultural aderente a tudo que a gente busca, né, para poder desenvolver um bom trabalho lá na ponta e ter uma experiência ótima com o cliente também, né? Então, a gente tem esse perfil dinâmico, um perfil realmente que gosta do atendimento, que se preocupa com o nosso cliente, que quer tornar uma experiência excelente para ele. Então, nós somos obcecados realmente por cliente e a gente faz com que, quando a gente busca um candidato, quando a gente faz uma seleção e o trabalho realmente para buscar essas pessoas que estão querendo fazer a diferença dentro da nossa empresa. Então, realmente é um perfil bem dinâmico, uma empresa rápida que está crescendo também muito, muito fortemente aí a nível Brasil. Em termos de números, quantas contratações vocês fazem por mês, ano, não sei, mais ou menos, dá uma ideia aí para a gente. Falando operacional, nós temos uma média de 60 candidatos, uma média de 60 vagas falando de operacional, né, das nossas lojas. Ao nível corporativo, no mês, nós temos, em média, 15 a 20 contratações, né, então, isso oscila dependendo da complexidade da vaga, mas esse é uma média, mais ou menos, que a gente vem trazendo hoje para a companhia. Então, mais de 500, quase 800 contratações por ano, né, assim. Imagino que vocês tenham uma estrutura super robusta, o perfil de loja, entendo esse perfil mais operacional, é um jovem, né, um pouco do nosso perfil aqui do projeto. Com tudo isso, o que vocês enxergaram de benefício em fazer parte dessa campanha do Contrate um Jovem, né? Porque você já tem, certamente, uma estrutura, já tem uma rotina aí de contratação, imagino, bem organizada. O que vocês enxergaram de benefício em fazer parte da campanha? Quer falar um pouquinho? Sim, com certeza. Acho que quando a gente soube da campanha, né, Roberto, quando nós fomos convidados, né, a fazer parte desse projeto, acho que o primeiro ponto foi entender o quanto que isso está alinhado, né, com os valores da Dominus, com o que a gente busca, com a nossa missão. Então, acho que foi um dos objetivos. Então, a gente entende hoje, né, quando a gente fala aí de benefícios, e ainda mais a Dominus, que trabalha com público já muito jovem, né, hoje a gente tem aí uma população grande de jovens dentro da nossa companhia. Então, a gente olhou tanto para a sociedade, né, para a mudança que a gente teria. Então, acho que um dos principais compromissos, né, de benefícios que a gente chegou é a diminuição da taxa de desemprego no país, é o desenvolvimento desses jovens, né, e adolescentes em vulnerabilidade, é a oportunidade de promover uma trilha de carreira para esses jovens que entram dentro da companhia, gerar acessos. Então, acho que esse foi um dos principais objetivos, que a gente consegue ter um olhar mais humano, ter um olhar mais inclusivo e desenvolver esse jovem dentro da Dominus hoje, né? Então, acho que está muito linkado com nossos valores, porque um dos nossos valores é que a oportunidade é para todos, né? Então, por que não trazer esse jovem para dentro da nossa companhia, acolher e fazer o desenvolvimento dele? Legal. E como é que o 1 milhão de oportunidades apoia vocês? Como é que é o papel deles? Como é que eles têm interagido com vocês? Como é que tem sido aí esse apoio do 1 milhão de oportunidades?
Acho que a UMIO, né, ela veio como um divisor de águas para nós, né? Então, mesmo que a gente já tinha esses jovens dentro da nossa companhia, a gente precisou identificar como que seria o nosso método de trabalho com eles, como que a gente poderia desenhar não só a estrutura do nosso projeto, mas como que nós faríamos o desenvolvimento desses jovens dentro da companhia, como que a gente poderia elaborar um processo seletivo inclusivo, e aí eles vieram dando esse apoio para a Dominus, né, desde o início do processo. Então, quando a gente desenhou a base do projeto, eles deram esse suporte para entender se a gente estava no caminho certo, como que seria esse desenvolvimento. Depois, eles nos auxiliaram no desenvolvimento do processo seletivo, para como que a gente desenha uma vaga, como que a gente comunica uma vaga de forma muito simples. Eles estão auxiliando também na atratividade e na captação desses jovens, né? Porque são jovens que vêm de comunidades, que estão em vulnerabilidade, então o acesso desses jovens, né, à informação, à oportunidade de trabalho. Então, o meu está ajudando a gente nesse suporte e também na sensibilização, né? Então, como que a gente faz no processo seletivo, um processo seletivo acolhedor, que integra, que está aberto, que está simplificado, como que a gente recebe esses jovens dentro da nossa companhia e como que o nosso time está preparado para desenvolver, né? E quando a gente fala time, são todas as áreas envolvidas. Como que a área de recrutamento, a área de recrutamento e seleção vai fazer esse processo seletivo, como os líderes vão acompanhar, como o time de treinamento vai fazer a integração e o treinamento deles dentro do nosso ambiente de loja. Quem vai ser a pessoa que vai acompanhar esse desenvolvimento, que vai acompanhar a trilha de aprendizagem que a gente desenhou para eles. Então, a gente tem uma sensibilização com todo o time. Então, eles estão ajudando a gente de ponta a ponta dentro desse projeto e eles fazem toda a parte de capacitação desses jovens, né? Então, eles têm hoje uma plataforma que oferece curso para esses jovens e o bacana, né, do 1 milhão de oportunidades é que a plataforma deles é disponível para os jovens que entram na companhia da Dominus, mas também para as pessoas que já estão na companhia. Então, a partir do momento que a gente já inicia esse processo de integração, outros colaboradores que tiverem interesse também têm acesso a uma plataforma onde tem os cursos de capacitação. Legal, parece bem complementar, né? Porque vocês tinham aí já processos para uma contratação de volume bastante grande, mas o 1 milhão de oportunidades vem aí com esse olhar mais inclusivo, né? Esse olhar mais para um pessoal em situação de vulnerabilidade, que é muito o foco do nosso projeto aqui. Então, muito bacana essa complementaridade e imagino que tenham aprendizados aí bem interessantes, né? O que são esses principais aprendizados e lições que vocês estão tendo aí na condução desse projeto, na interação com 1 milhão de oportunidades, na interação com o pessoal da BVCap? Como é que tem sido esse aprendizado, as principais lições? Olha, Roberto, a princípio, né, a gente teve um grande aprendizado quando a gente começou a olhar o processo como um todo, né, quais eram os desafios que a gente teria. E aí a gente começou a passar, começou a olhar a questão da comunicação, foi um aprendizado, de como que a gente vai engajar, de como que a gente vai envolver toda a liderança, né, de que forma que a gente vai disseminar isso para toda a operação. Então, isso acho que foi um aprendizado muito importante, porque a gente conseguiu envolver todas as áreas, junto com o MIO, que nos trouxe a visão dessa inclusão produtiva do jovem, que ele tem o potencial de se desenvolver com a gente também, né? Então, esse foi um aprendizado dentro de comunicação que a gente pode ter tirado também, e também a melhoria dos nossos processos que a gente já tinha, ou seja, a facilitação da mensagem para o nosso candidato num processo seletivo, de que forma que a gente vai acolher, de que forma que a gente vai poder trazer esse jovem realmente ser pertencente do nosso meio, ou seja, tanto para a companhia quanto para o candidato, a gente também teve esse aprendizado e aí foi muito incrível também. Legal. Bacana. E, Roberto, acho que só complementando esse ponto que a Gleice trouxe, né? Quando a gente desenhou a trilha de aprendizagem, que a gente
começou a olhar para o desenvolvimento do jovem, né, a gente pensou, gente, como que a gente vai fazer isso de perto, né? Como que a gente vai conseguir enxergar esse jovem? A gente já tem um trabalho muito grande hoje na Dominus, né, com as nossas VPs, com os nossos coordenadores, que fazem essa ponte, que fazem toda a parte de gestão de pessoas, mas a gente entendia que a gente ia precisar de um olhar a mais para esse jovem, né? Além daquilo que a gente tem hoje, o que a gente poderia fazer de diferente? E aí foi quando nós encontramos os tutores, né, que são pessoas que vieram de vulnerabilidade, então, e acho que isso traz um olhar, uma visão maior para a nossa companhia, de que tínhamos pessoas dentro da companhia que vieram de vulnerabilidade e que descobriram na Dominus uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de trilhar um plano de carreira, e que hoje eles vão atuar como referência, como espelho para esses jovens. Então, acho que isso traz um olhar que às vezes a gente ficou com um pouco de medo, será que eu vou conseguir desenvolver esse jovem? Mas se a gente for olhar com cuidado para todo mundo que está dentro da nossa companhia, nós já temos algum desses perfis e a gente só precisa expandir o nosso olhar. Acho que foi uma lição aprendida para a gente. E como é que surgiu essa ideia? Mas como é que foi? Isso aí já veio, né, do projeto? Foi algo que vocês identificaram como uma necessidade e aí implantaram esses tutores? Olha, acho que... Pode falar, eu acho que não, a ideia do tutor, eu acho que é importante a gente ter essa referência hoje, quando ele se colocou, né, nesse papel, porque quando a gente definiu ou quando a gente escolheu, a gente deixou muito à vontade para que eles se colocassem nesse papel de mentor, de tutor, de desenvolvimento. Então, eles mesmos se colocaram nessa situação, né? Então, trazer eles para que eles pudessem fazer essa conexão, para que eles pudessem participar desse projeto, foi muito interessante. Eles mesmos se colocaram nessa situação de desenvolvimento e querer participar de todo o projeto. Então, identificar esse tutor hoje na loja para a gente, né, o formato em que ele vai fazer o job, o papel definido que ele vai mostrar e proporcionar para esse jovem é algo que para a gente assim, foi além de aprendizado também, mas também de proporcionar às pessoas que estão chegando na nossa companhia, de que ele vai ter uma pessoa ali para ele ter essa referência, de que vai falar para ele dos papéis e funções e atividades que esse jovem vai desenvolver. É um job, é uma troca muito importante que o tutor vai passar para ele de desenvolvimento. Então, para a gente, o tutor é uma referência muito forte e foi algo que logo de início a gente definiu que deveria ter. E o bacana, né, Roberta, que quando a gente fez essas definições, né, quando a gente falou como que vai ser essa trilha de aprendizagem, né, quem que acompanha esse jovem, né, e esse projeto não foi um projeto construído por mim e por Gleice ou pela área de gente de gestão, foi um projeto que foi construído a várias mãos, com todas as áreas envolvidas, que ao longo do projeto terão contato com esse jovem. E a gente teve um depoimento dentro da nossa companhia de um dos nossos tutores, de que quando ele chegou na Dominus, ele não sabia como dar o feedback, ele não sabia como ter uma comunicação mais tranquila, tinha um perfil um pouco mais agressivo, e ele teve um gestor, ela, né, no caso, teve uma gestora que fez esse acompanhamento, que teve esse mesmo olhar, que é o papel do tutor. E aí, hoje, ela é um gerente pleno, foi galgando, né, a oportunidade dentro de loja, e como ela teve essa experiência que para ela foi muito positiva, ela se viu também como uma pessoa de referência, como se ela pudesse realmente atuar como tutor, e é o que está acontecendo aí nesse projeto, né, que vai acontecer. Acho que esse ponto que você falou aí do envolvimento da organização, acho que é muito importante, né? Esse tipo de projeto não dá para ficar restrito apenas à área de gente e gestão, né? Porque, no final das contas, esses jovens vão fazer parte de todas as áreas, né? Vão estar interagindo com a empresa inteira. Então, imagino que esse engajamento, né, de todas as áreas seja um ponto bastante importante, né? Como é que se deu essa comunicação interna aí para engajar os gestores de outras áreas a fazerem parte desse projeto? Teve alguma comunicação especial ou eles... Como é que foi esse engajamento deles? Bom, Roberto, primeiro a gente começou a fazer, né, quando a gente começou a criar, fazer o desenvolvimento do projeto, a gente já começou a desenvolver a questão da comunicação, como que a gente faria isso, como que a gente iria cascatear para a liderança e para as áreas envolvidas. E realmente, não tem que ficar só dentro de RH, a gente tem que trocar isso com todas as áreas, engajar toda a companhia para realmente acreditar no potencial desse jovem que a gente está trazendo e do projeto. Então, a comunicação, ela se deu
primeiro, né, para nossos líderes, né, para os nossos gestores, aí envolvendo as BPs, e aí a gente foi fazendo em pílulas, né, a gente foi comunicando como que seria esse projeto, de que forma que a gente estava construindo, ao nível de trazer também, né, uma troca, para que se eles pudessem também trazer um olhar e um aprendizado também, a gente colocar dentro do projeto. Então, a gente teve a escuta aberta e uma comunicação clara para ouvi-los também e dizer o que eles poderiam contribuir também com o projeto. Então, a gente fez isso muito a todas as mãos, né? Envolvendo a operação, envolvendo a liderança, envolvendo a área de gente de gestão e todos da companhia. E foi muito bom, porque todos estavam engajados, a gente não veio numa comunicação só em um dia, a gente veio fazendo pílulas para que essa comunicação fosse disseminada para todos, né? E todos estivessem bem motivados e engajados e com uma expectativa realmente, né? De que a gente conseguisse rodar o projeto e aí todos apoiaram e foi assim, algo que a gente colocou para eles, como a gente tem que ter uma mudança na sociedade, a gente tem que se colocar para que isso realmente faça uma diferença, né? Não só para a nossa marca, mas para o jovem também que está lá fora olhando essa oportunidade. E acho que o bacana, Roberta, é que a gente foi cascateando, né, como a Gleice trouxe, em pílulas, e aí depois que a gente foi colocando, né, todas as mãos, que a gente tinha o projeto ali construído com o olhar de todas as áreas, foi quando a gente teve um momento de apresentar para toda a empresa, né? Então, a gente tem, uma vez no mês, uma comunicação de resultados, onde a gente inclui todo o nosso time, né? Toda a companhia, e aí a gente comunicou, trouxe um escopo desse projeto para o nosso time e comunicou para a empresa como um todo. Então, depois que a gente tinha toda a gestão, todas as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto ciente, aí a gente comunicou, de fato, para a companhia como um todo. Bom, muito bacana, estou achando super legal aqui. Tem mais um monte de perguntas, mas eu sei que vocês têm uma apresentação, né? Então, vou deixar vocês fazerem a apresentação e depois, se tiver tempo, eu volto com as minhas perguntas. Eu não sei quem é que passa, Michele, vocês passam direto, Gleice, Maísa, ou está com o pessoal da BVK? Vai compartilhar para a gente, Roberto. Tá. Bom, pessoal, então aqui a gente convida vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto, né? Eu e Maísa vai trazer como que foi a construção, em quais etapas nós estamos, né? Como que a gente está evoluindo aí para realmente poder fazer com que isso já estivesse ativo aí para a gente poder trazer esse jovem. Então, projetos dentro da Dominus, né? Me pode passar. E aí a gente está falando aí, então, esse projeto em parceria junto com a UMIO e a BVCAP. Pode passar, Mi. E aqui a gente conta um pouquinho, né, para inicializar a história de como que a Dominus está hoje, né, no mundo, a maior rede de pizzaria do mundo, é como a gente, inclusive, usa aí a nossa atratividade, né, para que as pessoas possam ver e visualizar. Pode dar um clique, Mi, vai aparecer como e onde nós nascemos, né, então, em 1960, a gente tem aí, pode dar mais um clique, Mi, pode dar ele total, a gente tem história aí, então, né, a nível mundial, mais de 18 mil lojas no mundo, estamos em mais de 90 países, e a gente tem aí mais de 425 mil funcionários entregando, né, 400 milhões de pizzas ao ano com 1,6 milhões de quilômetros rodados, ou seja, a gente tem uma experiência muito grande a nível mundial, e aqui no Brasil também a gente vai poder proporcionar com todo esse crescimento que as pessoas possam identificar a Dominus, que elas já veem isso, né, como uma marca realmente que possa fazer a diferença na vida delas. Aqui a gente traz, então, né, as duas instituições como parceria dentro do projeto, né, então a gente coloca aí a UMIO como coletivo das organizações, né, vinculada à Unicef, né, e que envolve aí as Nações Unidas, governo, setor privado e da sociedade civil, né, engajando e criando essas oportunidades, seja ela com a educação de qualidade e também, né, com a formação e competências, tanto digitais e também da participação cidadã em que esse profissional possa ter. E aí ele tem aí uma média de idade entre 14 e 24 anos, né, em situações de vulnerabilidade. E quando a gente fala situações de vulnerabilidade, a gente vai poder falar um pouquinho mais à frente também, eu acho que são várias questões que envolvem a nossa sociedade, né, e também garantir a esses jovens realmente o direito de cidadão, né, de como ele pode estar entrando no mercado de trabalho. Então, as duas instituições trouxe para a gente muito essa visão, né, gerando esse mais de 1 milhão de oportunidades através da UMIO, e o Contrate um Jovem Transforma esse país, ou seja, a gente quer realmente transformar esse jovem dentro da nossa companhia. Pode passar.
Aqui a gente traz alguns dados, né? Como que a gente fez e a gente mapeou para ter um número mais assertivo e quais as ações que a gente poderia trazer dentro do projeto, né? Como que a gente ia começar um projeto de inclusão produtiva, trazendo jovens em todas as situações de vulnerabilidade que a gente pode ter. Aí a gente fez um mapeamento para poder nos nortear, né, e saber como estamos e como nós vamos evoluir dentro desse projeto. Então, quando a gente olha, né, para a questão de diversidade, como está a distribuição dentro da companhia, como que a gente vê a questão de gênero dentro da companhia e quais são as oportunidades que a gente pode estar trabalhando através desse projeto também. Então, a gente tem uma distribuição por etnia, onde a gente pode identificar aqui algumas oportunidades, né? A gente tem um número maior, né, quando a gente fala de brancos e pardos que se identificam, a gente tem aqui amarelos e indígenas um número menor, e a gente tem também não informados, que são as pessoas que não quiseram se colocar em nenhuma questão de etnia, então eles colocam aí como 151, um número de funcionários que não se identificaram, e a gente tem 235 em pretos, né? Ou seja, a gente tem aí realmente uma oportunidade para trabalhar com essa diversidade dentro da etnia. Foi um dos indicadores que a gente trouxe para poder começar a mapear e também, através do projeto, fazer a busca mais assertiva também dentro da distribuição de etnia. Quando a gente olha para a distribuição de gêneros, né, a gente vê um público maior masculino, né, um menor feminino, então a gente tem 60% aqui de masculino e 40% feminino. Existe esse equilíbrio hoje, a gente está voltado realmente também para poder equilibrar todas essas questões, então já é um indicador também que traz com que a gente possa trabalhar para desenvolver o equilíbrio também, né, do empoderamento, enfim, da questão também de gênero feminino. A gente tem também a distribuição da faixa etária, né, então, quando a gente fala do desenvolvimento desse jovem, como que a nossa companhia se vê hoje, né, como que a gente está falando de público jovem, falando do nosso público. Então, a gente tem aí, entre 18 e 25 anos, a gente tem 566 funcionários, entre 16 e 35, a gente tem 623. Então, é um número bem equilibrado, como vocês podem ver. É uma companhia realmente voltada para um público jovem, estando dentro da faixa etária com que o MIO e a BVCAP também está trabalhando. Então, a gente mapeou também essa média de faixa etária para poder trabalhar esse público jovem que a gente vai receber. Pode passar, né? E aí, com a parceria, né, o que nós identificamos? Quais são os pontos em que a gente achou e que a gente viu que poderíamos trabalhar e ter um impacto junto do projeto. Então, junto com a UMIO, ligada à SD hoje, né, então esse projeto está muito mais dentro do social, e aí a gente identificou que a diminuição da taxa de desemprego no país hoje, com a pandemia, muito mais alarmante, a gente consegue identificar esse ponto em que a gente vai impactar, embora seja um projeto piloto, embora a gente tenha começado aí com algumas vagas, mas a gente quer expandir para a companhia como um todo. Então, a gente trabalha essa diminuição da taxa de desemprego, a gente também tem aí o enfrentamento, né, do peso da desigualdade social, ou seja, gerar essa oportunidade para todos realmente, né? O desenvolvimento dos jovens adolescentes em vulnerabilidade foi um dos pontos também que a gente vai, e a gente busca realmente propor a oportunidade para esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade, ou seja, em baixa renda, né, em comunidades, em estrutura familiar. Então, a gente realmente quer buscar esse jovem e adolescente em situação de vulnerabilidade. A gente tem a valorização da diversidade dentro da companhia. Então, quanto mais uma empresa trabalha com a diversidade, mais ela cresce, ela ganha e ela gera valor, ela agrega valor, tanto para o jovem, tanto para os colaboradores dentro da companhia. Então, a gente vai trabalhar essa valorização da diversidade também e gerar os acessos e as oportunidades do trabalho para todos, né? Promovendo, então, aí uma trilha de carreira para ele, dizendo e mostrando para ele que ele tem esse potencial, que ele pode desenvolver aqui com a gente. E a gente está falando de jovens, né? E de situações aí que ele não vem formado, né? Nós vamos desenvolvê-lo desde o início, ou seja, né, desenvolver as competências dele, tanto as competências comportamental quanto as técnicas também, junto com a UMIO, que proporciona também muito essa parceria dentro da plataforma dela também. Deixa eu passar, né? Oi? E aí, quais eram os desafios, né, que nós colocamos aí nessa trajetória dentro do projeto? O desenvolvimento dos jovens, então, end-to-end, desde o início em que ele chega na nossa companhia, como que nós vamos recebê-lo, como que nós vamos atraí-lo,
né? Então, esse desenvolvimento foi um dos desafios que a gente encontrou. A atratividade dos jovens, né? Ou seja, fazer com que ele também tenha essa inclusão produtiva, tanto digital também, que ele tenha esse acesso à conectividade. Então, o MIO também vai nos ajudar com essa atratividade dentro da plataforma em que ela divulga também essa possibilidade, né? Em que a gente está gerando para que o jovem possa ingressar na nossa companhia. A gente tem a sensibilização do time e da liderança e de operações, ou seja, a gente está envolvendo todos os times e esse jovem vai passar muito mais tempo também dentro de operações, então a gente colocou aqui a sensibilização como um ponto focal de desenvolvimento, de esclarecimento, de acolhimento, de poder também esclarecer para todos os nossos líderes, quem está lá na ponta, quem está gerenciando esse jovem também, para que ele saiba lidar com essas situações, porque é um desafio, não é fácil, então ele também precisa ter essa compreensão, todos estão participando dessa sensibilização, e essa sensibilização ela acontece no início, durante e pós também. Então, sempre que esse jovem estiver com a gente, essa sensibilização vai acontecer para os líderes, para os tutores, para toda a companhia, para que a gente possa estar envolvendo todo mundo também. E aí, sim, lógico, pós trilha de carreira, que a gente vai mostrar, a gente vai apresentar para esse jovem o que ele pode seguir, aonde ele pode chegar, e a gente vai demonstrar para ele a trilha de carreira e vai falar um pouquinho mais dela lá na frente. Pode passar. E aqui a gente tem o processo de recrutamento e seleção. Então, quando a gente começou a estruturar também o projeto, eu e a Maísa sentamos e falamos aí sobre como que a gente faria, né, essa divulgação, de como que a gente faria, né, a atratividade desse jovem, e aí a gente colocou as etapas para que ele pudesse passar, juntamente com o MIO também, né, então a gente definiu todo o escopo, a gente olhou com toda uma visão de facilitar também, né, de ter uma facilidade tanto na comunicação quanto na inscrição desse jovem também. E quais eram as etapas em que a gente vinha, né, para definir? Bom, a primeira, a requisição de vagas, né, então a gente já tem aí um plano inicial, né, com 6 lojas pilotos, e aí a gente definiu a região e as lojas que a gente poderia seguir. E aí, para aberturas de vaga, nós também criamos todo um processo junto com a UMIO, para que esse jovem pudesse enxergar e se identificar dentro dessa oportunidade. Aí, dentro de atração, que é uma das etapas também, a gente tem a plataforma Dominus junto com a UMIO também. Então, ou seja, nós geramos ali um link para que a gente pudesse divulgar essa vaga dentro da nossa plataforma e também dentro da plataforma da UMIO, que é onde a gente tem um público maior também de jovens se inscrevendo e fazendo aí, olhando para essa oportunidade. A triagem, né? Como que se dá essa triagem conforme o processo está se dando e as inscrições estão acontecendo. A gente vai olhar para esses currículos, para esses jovens, com um olhar, né, de qual a região em que ele está, né, qual a localização que ele vai poder ir e vir para o trabalho. Então, a gente se preocupou também com toda essa questão da ida, da vinda, da região, a proximidade, o local, como que ele faria todo esse trajeto, né, conciliando também a questão de escolaridade. Então, a gente também vai olhar, ter essa visão de triagem para os currículos. Na etapa de qualificação, né, a gente vai ter a aplicação de um teste comportamental, mas, na verdade, a gente colocou como um teste, Roberto, mas a gente veio numa visão de como que ele poderia contar sobre ele, né, conhecê-lo um pouco mais, não só como um teste comportamental, como a gente tem em várias plataformas, a gente queria que ele contasse sobre ele, que ele contasse sobre a vivência dele, e ali a gente não está buscando a experiência, porque a gente não pode esperar a experiência desse jovem, né? A gente está esperando aí como que ele vai contar a história dele, de que forma que ele quer chegar numa companhia, de que forma que ele realmente quer trazer esse olhar e esse crescimento para a vida dele com esta oportunidade. Então, a gente colocou lá para que ele pudesse contar um pouquinho sobre ele e a gente fazer esse bate-papo quando vir já na etapa de seleção e a gente triar esse candidato, ele vir fazer esse bate-papo com a gente, tanto com a área de recrutamento de seleção, quanto com o gestor, o quanto ele se identifica com a marca, o quanto ele se identifica com esta oportunidade. Então, é mais uma troca para poder conhecê-lo e dizer que ele vai ter essa oportunidade, nós vamos estar de portas abertas para poder desenvolvê-lo também. E aí, agora, a Má vai começar a falar para vocês um pouquinho também sobre como que a gente fez a divulgação da vaga e como que a gente vai fazer para desenvolver esse jovem hoje na companhia. Obrigada, Roberto. Bom, Pode passar. Bom, pessoal, aqui a gente trouxe um pouquinho do escopo, né, dessa vaga, quando a gente faz a abertura. Então, como a Gleice trouxe, a gente hoje está utilizando de 2 plataformas, uma plataforma da Dominus e a plataforma da UMIO,
que auxilia a gente na captação e na atratividade desses jovens. Então, a gente fez uma identidade visual, né, totalmente voltada para esse programa. A gente trouxe também a importância do projeto da IBVCAP, da parceria com a UMIO. A gente está com essa vaga divulgada há um pouco mais de 7 dias, e a gente está contando aí com um pouco... Esse número deve estar desatualizado, né? Eu olhei um pouquinho hoje, a gente está com um pouquinho mais de 120 inscrições. E aí, as inscrições completas, que são jovens que entraram e completaram o cadastro, a gente está com um pouco mais de 90. Então, um pouquinho desses dados. Então, quando o jovem ele acessa essa página, ele já bate com essa imagem que fala um pouquinho sobre o projeto. Então, a gente traz um pouquinho do que é o MIO, o projeto da BVCAP, o principal objetivo da campanha, né, Contrate o Jovem, Transforme o País, e depois a gente vem trazendo toda a estrutura da vaga, né, de quais são as atividades que essa pessoa vai exercer. Dentro desse escopo, ele tem um vídeo que fala um pouquinho de como que é o dia a dia, né, qual que é o papel de um operador de loja, como que funciona a nossa operação, para que essa informação fique muito mais clara, tá bom? Pode seguir para o próximo. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais de desenvolvimento, então muito do que a gente já trocou um pouquinho com o Roberto, de como que funciona, como que vai acontecer essa trilha de aprendizagem desses jovens dentro da nossa companhia. Então, esses jovens, a gente inicia essa trilha de aprendizagem dentro do processo de integração com um olhar de dentro para fora. Então, nosso objetivo é que ele conheça a Dominus, conheça o jeito de trabalhar na Dominus, que ele faça uma imersão realmente dentro da nossa companhia, para que ele, com o tempo, adquira o senso de pertencimento. E aí, depois que a gente faz esse desenvolvimento nesses 3 primeiros meses, totalmente voltado para a Dominus, a gente começa um outro desenvolvimento um pouco mais técnico, mais voltado para o jovem com olhar para o mercado de trabalho, né? Como que ele seria se ele estivesse fora do mercado. Então, a gente olha para outros cursos. Então, a gente tem aí uma trilha de aprendizagem de 6 meses. Então, os 3 primeiros meses é um pouquinho mais da nossa companhia e os 3 primeiros meses para desenvolver habilidades técnicas e comportamentais. E aí, para realizar essa trilha de aprendizagem, nós vamos atuar com 2 plataformas. Então, a gente tem a Unidomus, que é onde nós temos hoje toda a nossa plataforma aí com cursos, cursos online, que falam um pouquinho sobre vários temas. E a gente tem a UMIO, que é uma plataforma totalmente aberta para o jovem e que tem uma série, é uma plataforma também muito rica de cursos aí para os jovens que vão ingressar dentro desse projeto, tá bom? Pode passar, Dani. E aí aqui a gente fala um pouquinho desses tutores, né? Como que a gente vai acompanhar essa trilha de aprendizagem, como que ela vai acontecer, como que a gente vai conseguir entender se o jovem está conseguindo se desenvolver, se ele está conseguindo se adaptar, se ele está tendo um bom acompanhamento. Então, a gente vai contar com os tutores. Nós dividimos as nossas vagas, são hoje 6 vagas para esse projeto piloto. A intenção é que a gente, com o tempo e com o desenvolvimento desse projeto, a gente consiga aumentar esse número, mas inicialmente nós estamos fazendo um piloto com 6 vagas, e aí nós temos 3 na regional do Rio de Janeiro e 3 na regional de São Paulo. Então, no Rio, a gente está contando com Flamengo, Conde Bonfim e Leblon, e na regional de São Paulo, com São Caetano, Carijós e Taboão. Qual que é o papel desses tutores, né? Como que eles vão atuar com esses jovens? E aí, como a gente trouxe no início, é justamente o papel de referência, o papel de espelho, de pessoas que vieram também de vulnerabilidade, ou que vieram de comunidade, que não tiveram ou acesso à educação, ou não tiveram uma estrutura familiar, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de vários pontos, né? Seja ela social, econômica, emocional. Então, a gente entende que a gente vai encontrar diversos tipos de situações. Então, a gente olhou para o nosso time, entendeu quem poderia, e as pessoas, aos poucos, elas foram também se motivando, se enxergando e vendo qual que é o papel que elas poderiam exercer dentro do nosso projeto. E aí nós conseguimos esse time, que são pessoas que vieram de vulnerabilidade e que encontraram na Dominus uma oportunidade. Então, elas vinham sem muita visão de futuro, sem entender aonde que elas poderiam chegar, qual o potencial de crescimento que elas tinham, e na Dominus elas conseguiram crescer, elas conseguiram se desenvolver. Então, dentro disso, dentro dessa história, dentro dessa referência,
O tutor, ele vai ser um espelho, ele vai ser a pessoa que vai acompanhar esse jovem, que vai dar o feedback, que vai atuar como suporte, que vai atuar como apoio, que vai buscar as outras redes, né, gente, gestão, BPs, para auxiliar no desenvolvimento desse jovem dentro da nossa companhia. Então, o papel do tutor hoje é que ele atue como referência, que ele seja o espelho desse jovem dentro desse processo, dessa trilha de aprendizagem. Pode passar, Dani, por favor. E aí, quando ele tem, né, toda essa trilha de aprendizagem, quando a gente faz o acompanhamento, ele consegue enxergar dentro da nossa companhia uma trilha de carreira. Então, a trilha de carreira são os possíveis caminhos que ele pode seguir na nossa companhia. Então, o jovem, após 6 meses, que é hoje uma das nossas políticas, após 6 meses, ele consegue enxergar para onde que ele pode ir. E além da gente promover essa trilha de aprendizagem, né, para ele poder traçar a trilha de carreira dele, dentro desse processo, ele vai ter a troca com alguns papéis. Então, ele vai ter uma troca com o coordenador de loja, ele vai ter uma troca com uma BP, para ele entender qual o caminho que ele pode seguir. Então, que ele entrou como operador, mas que ele pode ser uma pessoa que futuramente pode atuar no corporativo, ou que ele pode ser um gerente trainee, ou que ele pode ser um instrutor, ou que um dia ele pode chegar a ser um gerente pleno. Então, o nosso objetivo é mostrar para ele que ele sendo engajado, ele sendo uma pessoa que se compromete, que busca por desenvolvimento, ele tem uma possibilidade dentro da nossa companhia. E o bacana é, a pessoa não se identificou, a pessoa entende que talvez para a Dominus não seja ali o lugar dela, com a trilha de aprendizagem, ela está pronta ali para o mercado de trabalho, para ela conseguir traçar a trilha de carreira dela, para ela conseguir se desenvolver dentro da nossa sociedade, dentro do mercado de trabalho. E aí, no próximo slide, a gente vai contar para vocês como que foi a nossa jornada, em que etapa que estamos hoje, tá? Então, a gente iniciou uma reunião inicial de sinergia da parceria, então, juntando aí os times de UMIO, a BVCAP, entendendo como que funcionava esse trabalho, entendendo se isso fazia sentido para a Dominus, se isso também estava linkado aí aos nossos valores. Na segunda etapa, nós tivemos a assinatura do termo de adesão. Na terceira, a gente fez uma reunião de onboard, que é o início do processo de sensibilização. Qual que é o objetivo do projeto? Como que a gente vai construir? Quais são os pontos que a gente precisa se preocupar? Quais são os desafios que a gente vai enxergar no caminho? Quais são os aprendizados que a gente vai ter dentro desse processo? Na quarta etapa, a gente fez a construção, então eu e a Gleice, nós fizemos um escopo desse projeto, a gente fez uma estrutura base, e aí depois a gente começou a construir isso com várias mãos, então incluindo BPs, incluindo operações, incluindo os coordenadores, incluindo os tutores, incluindo também parte da nossa diretoria, para que isso fosse feita uma construção do nosso time e que a gente pudesse depois ir cascateando essa informação até que a gente pudesse comunicar para a companhia como um todo. Na quinta etapa, nós fizemos aí a reunião do nosso processo seletivo, que é como que a gente tem uma comunicação simplificada, como que a gente consegue atrair esses jovens e como que a gente desenha mais vagas inclusivas, né? E o bacana, pessoal, é que às vezes a gente traz algumas vagas com muitos termos técnicos, né? Então, a intenção era tirar um pouquinho desses termos técnicos, simplificar essa vaga, para que quando o jovem ele lesse, ele conseguisse entender todas as informações que estavam ali e que às vezes ele não tivesse dúvida nenhuma. Vou dar um exemplo para vocês, o teste comportamental, né? Às vezes a gente inibe o jovem, né? Nossa, como assim o teste comportamental? O que eles vão estar me avaliando? Será que eles vão me questionar? E a gente trocou do como que eu posso te conhecer melhor? Conte um pouquinho da sua história. Então, a gente trouxe esses pontos para que a gente consiga acolher de fato, que a gente consiga incluir de fato esses jovens dentro da nossa companhia. Hoje nós estamos no momento de sensibilização, então a gente está com algumas datas agendadas para fazer a sensibilização do nosso time. Essa sensibilização, ela vai acontecer em 2 momentos. Então, o primeiro momento é quando a gente fala do acolhimento, da parte de integração, como que a gente recebe o jovem dentro da nossa companhia. E aí, no segundo momento, é como que a gente vai tratar as situações de vulnerabilidade, algum jovem que sofre algum tipo de violência, algum jovem que tem algum tipo de dificuldade, que tem algum problema de estrutura familiar. Então, como que a gente trata esses problemas que, de alguma maneira, pode ser que impacte esse jovem no desenvolvimento dele.
Na sétima etapa, a gente começa com ações de comunicação. Ela já vem acontecendo, mas a intenção é que a gente faça algumas pílulas durante o decorrer desse processo e que isso desça para a companhia, que toda a companhia consiga ter acesso à cartilha, a como que a gente recebe esse jovem, como que a gente inclui, como que está acontecendo esse desenvolvimento, qual a etapa do projeto que a gente está, se já aconteceu a integração. E aí, na oitava etapa, é a integração desses jovens dentro da companhia, fazer todo o processo aí de acolhimento, para que eles começam aí toda essa jornada deles dentro da Dominus. Então, essas são as informações que a gente gostaria de trazer para vocês. E aí, se vocês quiserem iniciar com as perguntas, eu e a Gleice estamos à disposição. Muito bacana. Temos perguntas aqui, sim, mas, assim, antes de tudo, parabéns. Esse negócio da trilha de carreira é muito bacana, porque a gente olhou ali, a Michelle mostrou no início, a quantidade os níveis de desemprego nesse público, né? Então, a gente está falando aqui de contratar jovens, mas vocês estão indo muito além, porque na medida que você dá uma oportunidade de carreira, né, que você define uma trilha de carreira, você está mudando a vida da pessoa, né? Então, não é simplesmente dando o primeiro emprego, você está aí dando uma oportunidade dessa pessoa mudar a realidade de vida dela. Então, assim, o impacto acaba sendo muito maior, né, do que simplesmente acabar com o desemprego no primeiro momento, que é fundamental, mas a gente está indo um passo além. Então, assim, muito bacana. Acho que é um impacto na sociedade, né, Roberto? A gente começa com um piloto de 6 pessoas, aí, se Deus quiser, a gente começa a abranger isso, e isso tendo um impacto na sociedade, no nosso meio, e trazendo isso para outros jovens também, né? Isso aí. Muito bacana. Temos aqui uma pergunta que é com relação ao timing, mas eu vou só botando dentro da perspectiva, né? Dentro da BVCap, nós temos empresas em todo o estágio de desenvolvimento, de tamanho, né? Então, temos empresas muito pequenas, estão começando agora e que vão receber investimentos de private equity, vão crescer e vão se tornar grandes como vocês, mas a dúvida a pergunta que está aqui tem um timing certo para estruturar um case dessas proporções? Né? Quais seriam as dicas para empresas que preparem o terreno para estruturar um projeto assim? Então, eu acho que tem essa pergunta mais geral, né, que é a pergunta que veio do público, e depois, se vocês puderem responder essa, depois a gente vê com relação a empresas menores. Então, a pergunta aqui é qual o momento ideal dentro do estágio de evolução da empresa para se fazer um projeto dessa natureza, né? E quais seriam as dicas para que as empresas preparem o terreno para estruturar um projeto assim? Olha, Roberto, eu acho que o time, né? Eu acho que depende muito, como você trouxe, de cada empresa, de cada companhia. Então, acho que a primeira coisa que eu acredito que seja muito importante é você definir a maturidade da sua empresa, qual o perfil de público que você trabalha, o quanto os gestores estão abertos, né, para isso. Então, acho que primeiro entender um diagnóstico, que acho que a UMIO auxiliou muito a gente nessa parceria, de entender esse diagnóstico, o quanto a gente trabalha com jovens, o quanto a gente está preparado para recebê-los. Então, dependendo do parceiro que estiver atuando com vocês nesse processo, é um dos pontos que eles trazem, quanto que a gente está preparado para isso. A nossa companhia, como vocês viram aí no slide que a Gleice apresentou, é uma companhia muito jovem, né? E o nosso objetivo foi tentar desenhar um processo muito estruturado. Então, a gente definiu alguns tempos, né? Como que a gente desenha esse projeto, né? Em quanto tempo a gente vai conseguir desenhar esse escopo? E depois, acho que o segundo ponto importante, né? Depois do diagnóstico, como que eu envolvo as outras áreas, né? Então, a gente só desceu essa informação de fato para toda a companhia quando a gente tinha todo o nosso time envolvido. Então, as BPs que vão atuar como fonte de apoio para essas pessoas, os coordenadores que estão ali na linha de frente, os tutores, e aí eu acho que você vai identificando com o tempo. Então, a nossa sensibilização, que é o momento que a gente está agora, né? A gente foi criando assim por várias etapas. A gente se preocupou muito com a qualidade de que a gente receberia esses jovens dentro da companhia. E aí a gente desenhou, de fato, um cronograma mesmo, quando a gente iniciou o processo de desenho da vaga. Então,
a gente conseguiu definir o escopo dessa vaga, a gente já tem o nosso time, todo mundo entendendo como que esse projeto vai acontecer. E aí acho que outro ponto que eu acredito que seja super importante, quando que começa as entrevistas, o processo de integração? Quando a gente tem todo mundo sensibilizado. Então, a gente está esperando a sensibilização acontecer para que a gente comece a fazer a ponte dos jovens, né, de entrevistar esses jovens e fazendo a ponte do contato com os gestores. Eu acho que todo mundo precisa entender o tempo de maturação de cada companhia, e aí você começa, de fato, a desenhar esse escopo e entendendo quais são os momentos que foi o que aconteceu conosco. Gleice, você quer complementar? Acho que outro ponto também muito importante, a gente sempre fica pensando qual é o momento certo, né? Na verdade, é você se identificar, é você talvez também mapear, né? Aí entra como dica de como que está hoje a companhia, como a gente fez ali fazendo o levantamento dos dados, para entender em qual oportunidade nós vamos seguir, em qual oportunidade eu vou abraçar. Porque quando a gente fala de diversidade, ela tem vários pilares, né? E se você for comprar todas elas, talvez você fique em qual que eu vou atingir, mas será que é a inclusão de PCD, jovens com PCD? Será que eu vou olhar mais para a etnia étnico-racial? Eu vou olhar... Então, tentar mapear isso também para ter um norte, para ter um senso de onde você vai atacar, de onde você vai começar a estruturar esse projeto. Acho que para mim e para a Maísa, quando a gente começou a estruturar, foi uma das perguntas que a gente se fez também, né? Em qual momento que a gente vai encontrar esse jovem, né? A comunicação foi uma delas também, que acho que descer isso para a liderança, envolver todos os times e realmente não tem que estar só dentro de RH, tem que estar para a companhia inteira. Então, estruturar esse passo a passo, porque não é de uma vez, é um passo a passo. A gente também aprendeu muito nesse processo em que a gente construiu todo o projeto, né? A gente também teve algo que a gente falou, não, esse aqui a gente vai ter que voltar atrás. Então, saber esse passo a passo vai se dar ao tempo realmente. Ele vai ser 6 meses, ele vai ser 1 ano, ele vai ser... O que a gente vai gerar de valor e que a gente vai agregar para esse projeto e para essas pessoas, é o impacto que a gente vai causar, né? Seja ele, a gente não precisa correr para dar tudo certo, a gente quer realmente o impacto na vida desse jovem. Então, quais são os primeiros passos que a gente vai fazer para que ele seja recebido aqui na nossa companhia? Qual o ambiente que a gente vai trazer? Então, acho que é uma dica, realmente, seria mapear esses dados, fazer um levantamento, fazer alguns benches, entender como que as empresas estão trabalhando também e estruturar um escopo do que a gente quer, de onde a gente vai chegar, de onde a gente está partindo. Eu acho que isso é interessante também. E o legal, Roberta, é que quando a gente fala da nossa trilha de carreira, a gente não trouxe uma política para o programa de jovens talentos, né? A nossa trilha de carreira é a que a gente pratica hoje dentro da nossa companhia. Então, se a partir de 6 meses esse jovem ele tem um bom desenvolvimento, a gente tem a oportunidade, por que não trazer ele para uma nova posição? Então, a gente fez o ajuste, né, de olhar para esse jovem com mais cuidado, mas quando a gente olha para a trilha de carreira, é o que a gente pratica dentro da nossa companhia hoje. Olha, muito bacana. Infelizmente, estamos com o tempo esgotado aqui, nós poderíamos passar mais tempo aqui conversando. A minha sugestão, assim, eu acho que esse projeto é um projeto novo, né? Vocês são aí cobaias, vamos dizer assim, vocês com outras empresas aí que se tornaram, né, aceitaram virar o case de aprendizado. Então, imagino que tenham nem tudo sejam flores, né? Tem muito sofrimento, tem muito aprendizado, coisas que, né, que se começasse de novo vocês fariam diferente, enfim. Então, a minha sugestão aos demais participantes, né, que usem aí a BVCap, usem a 1 milhão de oportunidades para ter essa troca mais diretamente, né? Então, que usem a intermediação da BVCap, da 1 milhão de oportunidades, para, né, trocar ideia com a Dominus, trocar ideia com as outras empresas participantes. Vocês também, né, que, poxa vida, eu estou aqui, né, agora com esse problemão aqui para resolver, será que alguém já passou por isso? Será que tem alguma coisa que a gente possa ganhar tempo? Então, meu convite é que usem a campanha, usem a estrutura da campanha para encurtar os caminhos e buscar soluções e não ter que reinventar a roda, uma vez que estamos todos no mesmo barco. Então, queria agradecer muito vocês aí, dar o parabéns pelo projeto, muito bacana que vocês estão fazendo.
e agradecer a BVCap e a 1 milhão de oportunidades por estarem aí à frente desse projeto, que é muito importante para o país como um todo. Então, eu não sei, Michele, pessoal da BVCap, se tem algum fechamento ou se eu que faço fechamento aqui. Michele. Não é mais agradecer mesmo, acho que agradecer esse compartilhamento, e a gente se coloca, como o Roberto disse, à disposição para outras empresas que também queiram saber mais como trabalhar projetos de inclusão e contratação jovem. Um bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada também pela oportunidade, por essa troca tão rica. Obrigada, Michele e Roberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.